Boa noite, pessoal. Sou Ângela Almeida da Silva, psicanalista clínica do Sobrapa. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de vocês estarem aqui para acompanhar mais uma aula desse tema tão importante que infelizmente, né? Infelizmente, a gente está vendo acontecimentos assim terríveis, né? Vendo mulheres sendo assassinadas, agredidas, mutiladas. É triste demais de ver isso, porque estamos todos no mesmo barco, não é não? Então, como eu coloquei lá, né, no grupo, a gente vai falar hoje sobre a questão da masculinidade, do gênero e o abuso, como com foco no ideal do que o homem considera, né, ser viril. E, nesse sentido, o quanto ele se sente desamparado e frágil, né? Essa fragilidade ataca o ego do homem, né? Então, é uma fragilidade narcísica, né? E aí, aqui, ó, a gente está aqui, ó, é, tentando explorar, né, a construção dessa masculinidade. E, na maioria das vezes, muitas vezes, né, quase sempre, é inalcançável. E aí sim que resulta nesse desamparo, né? Essa fragilidade narcísica. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma breve introdução. Espero que, quer dizer, essa introdução até que está muito longa, mas porque é um tema que vai abordar questões assim. Vamos dizer que seja o clímax, né, do que a gente pode falar do que se trata o relacionamento abusivo. Então, por isso vai ser um pouquinho mais extenso. Mas vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, tentar andar um pouquinho mais depressa hoje. Então, o que a gente pode falar do ideal viril, né? Assim, vou falar assim de uma forma básica, rápida, e o resto depois eu vou definindo com mais pormenores, né? Então, quando se constrói essa masculinidade, né, ela geralmente ela é associada e a um ideal viril que valoriza, né, a força, a agressividade, a dominação. Então, gente, esse ideal pode levar o sujeito a uma busca por uma identidade masculina, que é isso que a gente faz, tanto os homens quanto as mulheres. Ninguém nasce homem ou mulher, como eu já falei em algumas aulas anteriores. Todo mundo se faz homem ou mulher, né? E essa masculinidade, né, essa identidade masculina, ela é baseada na repressão das emoções, né, no que se trata na questão do homem, na negação da vulnerabilidade, que não é o caso das mulheres. E isso cria o desamparo, né? Porque é um sentimento de impotência. E o homem não gosta de se sentir assim, né? Ele quer controlar tudo. E esse desamparo ele pode surgir quando o homem não consegue alcançar esse ideal viril. E isso pode levar a uma sensação de fracasso, né? De inadequação, que pode ser particularmente difícil para os homens, né? Porque eles são educados, socializados para serem fortes, serem independentes, serem potentes, serem os super-heróis, né? Fala a verdade. Então, essa fragilidade narcísica também, ela se refere a essa vulnerabilidade do ego masculino, que pode ser facilmente ferido por críticas ou rejeições, como
com qualquer pessoa, né? Isso pode levar a uma busca por validação e reconhecimento que pode se manifestar em comportamentos abusivos ou agressivos. Então, o abuso é uma forma de exercer poder e controle sobre os outros, muitas vezes como uma forma de compensar a própria fragilidade e desamparo. Desse modo, a masculinidade tóxica pode contribuir para o abuso, pois pode levar a uma visão que os homens têm, né? O direito de dominar, de controlar as mulheres e até também outros homens. Então, na conclusão que a gente pode tirar disso tudo, né, gente, é que essa construção da masculinidade ela é muito complexa. Quando busca esse ideal viril que é inalcançável. E esse desamparo, essa fragilidade narcísica pode surgir quando esse indivíduo não consegue encontrar esse ideal, né, não alcançar ele, que pode levar a esses comportamentos abusivos. Desse modo, é importante reconhecer, né, e desafiar as normas de gênero tóxicos que contribuem para o abuso e para a violência. Então, o que acontece? A masculinidade, como já falei para vocês, é uma construção psíquica e social, né? E longe de ser uma essência natural, o que realmente não é um conjunto de posições simbólicas, né? Que a pessoa se coloca para se tornar homem, como eu já falei também. Então, essas posições simbólicas criam identificações imaginárias e ideais sociais, né? E eles se articulam desde os primórdios da constituição do sujeito, né? Do homem, ou também, às vezes, da mulher, né? Desde Freud, né, a psicanálise já apontava que as identidades de gênero são efeitos de identidades marcadas pela falta e pelo desejo do outro e pelos conflitos edípicos, né? Freud, com o complexo de Édipo, ele instaura a castração, né? Daí da onde tudo resulta, na verdade. Se culturalmente a masculinidade foi construída como sinônimo de força, né? Em contrapartida, a feminilidade, ao contrário, né? De vulnerabilidade. E, e no homem, essa invulnerabilidade e potência psíquica e socialmente se revela muito frágil, né? É uma invulnerabilidade e potência psíquica e socialmente frágil e vacilante e dependente do olhar do outro também. Então, gente, é justamente nesse ponto que vai se estabelecer o conflito, né, entre o ideal e a vivência real. Como sempre, né? A gente está sempre entre esses dois paralelos, né? Do nosso desejo e da impossibilidade de, muitas vezes, realizá-lo. E aí, daí que deriva, né, modos de violência, elas emergem desse conflito. Então, no campo dos relacionamentos abusivos, a masculinidade tradicional, que é hierárquica, que é rígida e onipotente, funciona como uma armadura narcísica, né? Devia ser o olhar, né, em que a pessoa tenta suprir os seus desejos, né, na verdade. Então,
E aí, quando essa armadura se forma, porque o sujeito ele se sente incapaz de lidar com a perda, com a frustração e com as diferenças, né, que a gente chama de alteridade. E aí, nesse caso, o abuso ele não nasce de um excesso de força, mas de um ideal de um ideal não, de um déficit de simbolização, de uma ferida narcísica, porque ela não foi elaborada e ela frequentemente está enraizada na infância. Deixa eu... Não consigo. Eu queria tirar um pouco dessa luz, mas eu não consigo, gente, me desculpe. Agora eu consegui. Então, gente, é, o que acontece quando a pessoa, o homem, não consegue simbolizar, né, é, essa, essa questão desse conflito entre o que é real e o que é imaginário, né? O que ele não consegue simbolizar, porque ele fica perdido dentro do real, porque o que idealmente ele pensa não consegue praticar na realidade. Aí a gente pode entender aqui, né, como a masculinidade ela se articula, né, como ela opera no inconsciente e como produz essas dinâmicas relacionais que aprisionam tanto mulheres quanto homens em posições de sofrimento. Bom, aí a gente começa a pensar nas várias nos vários modos de se pensar essa questão, né? A gente começa por Freud sempre, né? E aqui a gente vai falar sobre Freud e todos os outros autores que eu tenho abordado aqui nesse curso, né? Então, Freud, ele coloca muito em questão o pai, a lei e a angústia da castração. Ele concebia a masculinidade como resultante, né, de identificações complexas, como identificação com o pai. Por quê? Porque o pai ele é o portador da lei. Ele é que interdita, na verdade, o pai é que interdita a relação do filho com a mãe. Então, ele é que é a lei. E ele também, identificação também de separação da mãe, né? Que ela é vista como objeto de desejo máximo, primário. E, derivado disso tudo, né, essa inscrição na castração como limite simbólico. E aí podemos pensar que pode haver uma masculinidade neurótica, né? Que ela é frequentemente associada ao fracasso da elaboração da castração. Porque o menino não consegue simbolizar a perda da mãe, né? Obrigado, Sônia, por estar aqui. E internalizar a lei do pai. E aí surge um tipo de identidade masculina defensiva, né? Baseada numa onipotência imaginária. Esse sujeito, né, que se torna homem, ele é incapaz de lidar com a dependência e o desamparo, porque ele tem que ser forte, ele tem que se mostrar forte o tempo todo, né? Então, ele tende a reagir agressivamente diante da ameaça da perda do amor do objeto, como ele já perdeu a mãe, né?
Ele não quer perder mais nada. Então, essa falta, né, se institui. Então, a mulher também, nessa essa abordagem toda, ela acaba por se tornar depositária das suas angústias. Ele joga para cima dela as angústias que ele vai desenvolvendo ao longo da vida, principalmente em relação à perda e à lei. Então, quando a mulher ela deseja ser autônoma, né, e aí o homem passa a interpretar isso como um ataque narcísico, né, contra ele. Porque quando se afasta, né, ele acaba por vivenciar como se estivesse tendo uma aniquilação psíquica. Ele não se sente nada, na verdade, é isso. Então, nessa perspectiva de Freud, esses comportamentos abusivos, muitas vezes, eles derivam justamente da angústia de castração não elaborada, né? Do medo inconsciente. Obrigado, Silênia. Da necessidade onipotente de controlar o objeto, que é o objeto de amor, né? Aquele que é a sua fonte que vai suprir as suas necessidades, vamos dizer assim. E também, né, eles derivam da fragilidade do eu masculino diante das exigências do ideal, do que se espera de um homem, né? Ele fica pensando o que esperam de mim, qual é o papel que eu tenho que desenvolver aqui, né? Então, Freud, ele já observava em Totem e Tabu que a violência masculina aparece quando o sujeito não internaliza de modo eficaz a função paterna simbólica, função que deveria organizar interditos, né, e também limites, né, porque é a lei do pai, e também o lugar do desejo, o que ele pode desejar ou não, isso dentro da lei. Aí, daqui por diante, a gente vai começar a abordar também as questões que Lacan desenvolve com relação. Não, antes disso, gente, eu vou pedir a vocês que eu gostaria de falar para vocês também sobre a questão da castração simbólica, né? Então, ela se refere, né, a um processo onde o indivíduo ele aceita os limites e renuncia à satisfação plena dos seus desejos, reconhecendo a falta e a diferença entre um e o outro. Esse conceito que ele foi introduzido por Freud, desenvolvido por Lacan, ele é fundamental para a constituição do sujeito na ordem simbólica. Essa castração simbólica, né, é o limite que permite o indivíduo se reconhecer como sujeito desejante, mas também sujeito à lei e às regras sociais. Ela é um processo necessário para o desenvolvimento psíquico e a formação de identidade. Por isso que eu falei que era importante dar uma parada aqui e explicar sobre essa questão da castração simbólica. E nos relacionamentos abusivos, essa castração simbólica pode ser vista como um limite que, quando não respeitado, pode levar a dinâmicas de poder e controle. Falta de reconhecimento desse limite pode contribuir para essa confusão de desejo e abuso. É muito complexo. E quando se fala também na masculinidade neurótica, né, essa questão é um conceito que se refere a uma forma de masculinidade baseada na repressão da vulnerabilidade e da emoção, levando à necessidade constante de afirmação e controle. Ela é considerada neurótica porque é baseada em uma estrutura psíquica que reprime aspectos fundamentais da experiência humana, que são importantes, porque
Ninguém pode ser forte o tempo todo, né? É, ninguém é independente, mas nós temos nossas questões de certas dependências e também somos, em de algum modo, independentes também. E quando a gente tem, quando o homem se sente vulnerável, dependente, ele acaba indo, né, em direção a uma série de problemas, incluindo a violência, né, e a dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Então, continuando, vamos falar agora sobre Lacan, né? Lacan fala, né, ele interpreta a virilidade como uma ficção imaginária, né? E o fracasso do falo. Vou tentar ser, vou tentar ser clara nisso tudo, né? Bom, Lacan, ele aprofunda e radicaliza a leitura de Freud, ao afirmar que o falo não é um órgão, mas um significante de falta. O que ele quer dizer com isso? Ou que é assim, ninguém tem o falo, né? Cada sujeito apenas o representa simbolicamente. Essa virilidade como ficção imaginária, ela se inscreve na questão da castração também, né? O homem sente que precisa ter o falo, ser o mais forte. Essa representação simbólica quer dizer isso, né? Ele ser o mais forte, o mais desejado, o mais potente. E esse falo está alienado, né, ao registro do imaginário, muito mais do que ao físico, né? Porque cobra-se uma postura do homem, e essa é o simbólico que ele tem que representar por portar um falo, desenvolver atitudes masculinas, né? Então, ele tenta sustentar essa imagem viril que é impossível para qualquer ser humano, né? É impossível ser forte o tempo todo, ser potente o tempo todo, ser desejado o tempo todo, ter sucesso o tempo todo. Alguém falou alguma coisa aí, gente? Então, é, essa masculinidade imaginária, né? Porque ela é criada, ela é construída socialmente, culturalmente, ela funciona como um espartilho, né? Vamos dizer assim, uma meia de compressão, uma coisa que aperte, que contenha, né? O ser, né? O sujeito, ele, nesse sentido, ele tem que ser invulnerável, dominante, sexualmente potente, emocionalmente impenetrável. Quer dizer, duro feito uma pedra, né? Emocionalmente, ele não pode expressar sentimentos. Então, quando esse parceiro amoroso não corresponde a essa fantasia, né? O homem se vê diante da própria falta, diante do real, né? Essa falta. E é nesse confronto que podem surgir muitos episódios de violência, né? Então, olha só, gente, como é pesado isso. No abuso, o que está em jogo não é o poder, não é o poder. O que está em jogo é o pânico de perdê-lo, porque o homem já é construído, já se constrói como no sentido de ter o poder, de ser o detentor do poder. E o pânico maior é a perda dele.
por isso que tantos episódios como a gente tem visto, né, atualmente, foram dias, assim, tristes, né, na memória desse país com relação à violência contra a mulher. Foi um episódio atrás do outro. Então, Lacan, ele mostra também que esse discurso, né, que a gente vive, o capitalismo, esse discurso capitalista, ele amplifica essa lógica, né? Ele é só mais um elemento, né, para ampliar essa problemática. E por quê? Porque o fracasso da performance, né? Porque o capitalismo ele cobra, né? Esse sucesso, uma performance que provoca colapso na subjetividade do sujeito porque é incompatível com a realidade. E ela se expressa desse modo, né? Em explosões de ódio, em violência física, no controle das mulheres, no ciúme patológico, no gaslighting como defesa contra a perda do sentido. E aí, gente, essa defesa, né, ela pode ser atraente em um mundo onde os papéis tradicionais estão mudando. A identidade masculina, nesse sentido, ela está muito questionada. Então, o homem está numa busca incessante por uma identidade clara e definida, para poder levar a uma adesão rígida de certos padrões de comportamento, mesmo que isso signifique sacrificar a autenticidade e a conexão com os outros. Então, essa perda de sentido pode ser um medo profundo, e a masculinidade neurótica, nesse sentido, pode oferecer uma falsa sensação de segurança e propósito. No entanto, essa defesa frágil pode levar a mais ansiedade e desconexão. Lacan ele também fala sobre o declínio do nome do pai, né? Que é a função simbólica que representa a autoridade paterna e a lei. E com o declínio dessa função, os sujeitos masculinos, né, eles podem se sentir sem bússola, quer dizer, está sem direção, né? Como se diz, né? Estão entregues à tirania do gozo, que é uma busca desenfreada pelo prazer, satisfação, né? E sem a mediação da lei ou de uma autoridade simbólica, que desse modo pode levar a uma sensação de desamparo, de desorientação, porque o sujeito ele não tem mais um ideal claro para que ele o coloque numa certa direção, né, que o oriente, e uma autoridade também que o oriente. A falta desse limite simbólico, quando não é claro, pode levar a excessos, né, e uma busca desesperada por satisfação que, na verdade, nunca é plenamente alcançada. Então, Lacan ele diria que isso é um sintoma da nossa época, onde a ausência do nome do pai deixa os sujeitos à deriva, buscando um sentido e um propósito, que não encontram mais nos grandes ideais que vinham da tradição, né? Como conceito fundamental na teoria de Lacan, quando ele se refere a ele, né, a função simbólica que representa a autoridade paterna e a lei, né, ele estabelece a lei, a ordem, define os limites e as proibições, permite a diferenciação entre o eu e o outro, estrutura a linguagem e a comunicação, proporciona um sentido de identidade e pertencimento. Que, em outras palavras, quer dizer que o nome do pai, né, é justamente essa instância simbólica que regula regula a relação do sujeito, né, com a lei, com a linguagem,
com a realidade, e desse modo, assim, ela permite que ele se constitua como um ser humano completo e integrado à sociedade. E Lacan, né, segundo Lacan, a linguagem, né, é um sistema simbólico que estrutura a nossa realidade e a psique humana. É o meio pelo qual nos comunicamos, pensamos, nos relacionamos com os outros e conosco mesmo. Desse modo, né, como a linguagem é composta por significantes e significados, ele destaca que a linguagem não é só um meio de comunicação, mas sim uma estrutura que constrói, que constitui uma realidade, né? A linguagem cria a nossa percepção da realidade e estrutura essa percepção, ela que determina, é, a subjetividade. A linguagem é o meio pelo qual nós nos constituímos como sujeito e nos relacionamos conosco mesmo. E ela é marcada pela falta. A linguagem é sempre insuficiente. Por quê? É isso, porque a linguagem é sempre insuficiente para expressar o que a gente sente, né? A totalidade da nossa experiência, deixando como um não dito. A gente não consegue expressar e fica contido dentro de nós. Então, para Lacan, né, resumindo, a linguagem é um sistema simbólico que estrutura a nossa realidade, a subjetividade e a comunicação, mas é também marcado pela falta e pela insuficiência. Então, Lacan aponta que, na contemporaneidade, o declínio dos grandes ideais paternos, né, deixou muitos sujeitos masculinos sem bússola simbólica, entregue a tiranias do gozo, a tirania do gozo e ao desamparo. Então, agora a gente pode falar em relação ao Winnicott. O Winnicott fala sobre a masculinidade precária do falso self. E ele oferece outra perspectiva, que é a masculinidade como reação defensiva e falhas ambientais precoces. Como assim? A gente sabe que, como fala o professor Siqueira, que o ambiente tem que ser um ambiente bom, né? Uma mãe suficientemente boa. Então, quando o menino, né? No caso a gente está falando da masculinidade, ele tem uma mãe intrusiva, caótica, ou emocionalmente indisponível, né? É como o professor fala, sem o bom, sem o mal, e ele desenvolve, né, estratégias de adaptação para sobreviver, e isso tudo ele acaba por desenvolver um falso self, né? O falso self masculino, ele muitas vezes assume a forma de homem forte, decidido, dominante, que não sente, né? Não expressa sentimentos. E tem um posicionamento rígido, né? Uma caricatura rígida. E na vida adulta, esse sujeito ele não suporta a frustração, ele não tolera críticas, sente pânico diante da dependência emocional, teme ser visto como vulnerável, confunde cuidado com ameaça e amor com submissão. E aí, gente, quando o homem, desse modo, quando ele fica assim tão confuso, né? É tão difícil, a gente pensa que... Às vezes a gente pode pensar que é só maldade, mas é conflito que deve ser tratado. Mas é duro ver as mulheres serem mortas, serem agredidas, serem mutiladas, né?
Aí essa violência ela emerge, né, como a última tentativa de se manter coeso psiquicamente. Senão ele se autodestrói, né? Uma aniquilação psíquica, como eu já tinha falado. Esse controle sobre a parceira, ele funciona como uma cura, que de uma forma, nesse sentido, ela é ilusória, porque se ele não mantém esse controle, ele acaba por estabelecer dentro de si uma desintegração, né? Por isso que na clínica, homens abusivos frequentemente revelam uma camada profunda de fragilidade emocional, medo do colapso, experiências precoces de abandono. Essa fragilidade, desse modo, então, ela é camuflada por uma persona hiperforte. Então, o que a gente pode identificar como persona, né, gente? Persona é um conceito da psicologia que Jung definiu, né? Se refere a uma máscara, uma imagem social, é uma fachada, onde a gente esconde a nossa verdadeira natureza. Um papel social, o papel que desempenhamos na sociedade, como profissional, como amigo, como familiar, e por aí, por aí vai, né? É uma forma que o sujeito encontra de se adaptar. Ela ajuda o sujeito a se adaptar ao ambiente social e interagir com os outros. No entanto, né, quando essa persona também pode ser também uma fonte de conflito e alienação, se tornar uma prisão, né? Quando a gente se identifica excessivamente com a nossa persona e perdemos contato com a nossa verdadeira natureza. Ela esconde a sombra. A persona pode esconder aspectos de nós mesmos que não queremos mostrar aos outros, como fraquezas e medos, né? E o Winnicott, então, ele mostra que a cura só é possível quando o homem encontra um espaço seguro para existir, né? Sem performar essa virilidade. Um ambiente terapêutico que possibilite contato com o verdadeiro self, né? Que é o que vem da sua própria natureza, da natureza humana, que demonstra sentimentos, se sentir frágil, vulnerável em algumas situações, ter medo, né? Isso é próprio do ser humano. E quando o homem ele é impedido, né? Interditado, na verdade, de expressar isso, ele se transforma numa bomba relógio, né, gente? Quando a gente não consegue expressar emoções, a gente se torna uma bomba relógio, de verdade. Então, agora, na perspectiva da Melanie Klein, ela fala sobre a questão de uma agressividade primária, de uma inveja e de uma defesa maníaca, né? Bom, a Klein ela faz uma reflexão que mostra que todos os sujeitos lidam com impulsos agressivos primitivos. Isso é fato, em qualquer pessoa, né? A masculinidade rígida, ela frequentemente está colada a um modo maníaco de lidar com a angústia. Como assim, o modo maníaco, né? Que na perspectiva de Klein, é um mecanismo de defesa psíquico que visa evitar a ansiedade e a dor psíquica, que são associadas a uma posição depressiva. E essa posição depressiva é uma fase do desenvolvimento psíquico em que o indivíduo reconhece a existência do objeto, a mãe, por exemplo, né? Como separado e independente, e sente culpa e ansiedade pela agressividade e a ambivalência que sente em relação a ele. Nós sabemos que a criança, ao nascer, ela tem uma simbiose com a mãe.
ela se sente parte da mãe, ela não se reconhece como um sujeito em si. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai identificando, né? Reconhecendo a existência da mãe como outro objeto. Então, o módulo maníaco ele é caracterizado, primeiro, né, pela negação da realidade, pela negação da dor, da ansiedade e da culpa associadas à posição depressiva. Ela também vem caracterizada por uma onipotência, que é um sentimento de poder e controle sobre o objeto. A criança já não sente mais que controla a mãe, porque muitas vezes, como o professor Siqueira cansou de dizer, né, se a criança chora, ele, de uma certa forma, ele está querendo dizer alguma coisa, está exigindo alguma coisa da mãe. Então, nesse sentido, né, ele vai se sentindo menor, porque já não tem mais esse poder, né? E também, né, se caracteriza pela fusão com o objeto. O indivíduo se funde com o objeto sentindo-se parte dele, ou seja, aquele ao qual ele se liga, né, nos relacionamentos. E atividade excessiva, né? O indivíduo se engana, se engaja, né, em atividades excessivas e frenéticas para evitar a dor e a ansiedade. Bom, fica ligado em 220. O maníaco, então, ele é a defesa, né, o modo maníaco, né, contra a ansiedade, contra a ruptura, né, em relação à mãe, que se estabelece como uma dor psíquica, mas que também impede o indivíduo de lidar com a realidade e de elaborar a posição depressiva de forma saudável. E Klein considera que o modo maníaco é um mecanismo de defesa primário e que pode ser observado em indivíduos com transtornos maníaco-depressivos, bem como em pessoas normais em momentos de estresse e ansiedade. Quando ele teme colapsar, né, ele reconhece reconhece, ou ao reconhecer sua dependência amorosa, ele assume essa posição maníaca, né? Desse modo, ele nega a sua vulnerabilidade, afirma sua onipotência, controla o objeto, domina para evitar o sofrimento depressivo e destrói aquilo que teme perder. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer também que Klein, ela nos alerta também para a questão da inveja primária, né? Nossa, que é um conceito central em Klein. Ela ajuda a explicar o ódio masculino dirigido às mulheres. O homem, ele inveja a suposta completude materna e tenta destruí-la simbolicamente. Quando a mulher tem vida própria, desejos próprios, projeto próprio, o homem que não elaborou essa inveja sente isso como ameaça. A violência, então, nesse caso, gente, é um ataque ao objeto que ele acredita ser superior, mais desejável, mais livre. E ele gostaria de ser assim, né? Se sentir superior, se sentir o dono da cocada preta. Então, na posição depressiva, né, o sujeito ele poderia reconhecer a ambivalência e cuidar do objeto amado. Mas, quando fica fixado na posição maníaca, ou esquizoparanoide, né, tende a responder com ataque, invasão e controle. Vamos novamente aqui, essa questão já foi abordada aqui pelo professor Siqueira e tudo sobre essa posição esquizoparanoide, mas para que isso fique bem claro nessa aula aqui, eu vou definir um pouco isso, né?
Essa posição esquizoparanoide é um conceito fundamental em Klein, né? Que descreve uma fase do desenvolvimento psíquico em que o indivíduo experimenta o mundo de forma fragmentada e persecutória, né? Ele se sente perseguido. E assim o indivíduo, ele nessa posição, ele divide o mundo em dois, né? Entre o bom e o mal. O objeto, a mãe, por exemplo, é visto como totalmente bom ou totalmente mal, sem nuances ou ambiguidades. É uma dicotomia total, né? Projeta agressividade e ansiedade. Projeta agressividade. Nessa agressividade, ansiedade, elas são projetadas para fora, criando um mundo persecutório. Ele teme uma aniquilação, né? O indivíduo teme ser destruído pelo objeto mal. Ele institui um objeto mal, que pode ser a mãe, e ele teme, né? E usa esses mecanismos de defesa primitivos como a cisão, como a projeção e a introjeção para lidar com essas ansiedades. Então, a posição esquizoparanoide, né, ela se caracteriza pela essa ansiedade persecutória, quando ele se sente perseguido e ameaçado pelo mundo. Por um sentido, né, de desintegração, onde o self e o objeto são experimentados como fragmentados e desintegrados. E também, né, em relações objetais primitivas. Né? As relações com os outros são baseadas na necessidade de sobrevivência e na busca por gratificação. Então, Klein considera que a posição esquizoparanoide é uma fase normal do desenvolvimento psíquico, mas que pode persistir, né, em indivíduos com transtornos psicóticos ou borderline. A superação dessa posição é fundamental para o desenvolvimento de uma personalidade saudável e integrada. E aí, ela começa também, ela também fala, né, sobre uma masculinidade tóxica, que é associada muito a um sintoma social, né, e psíquico. Então, essa masculinidade abusiva não é apenas individual, é também um produto de discursos sociais que idealizam a força e desprezam a vulnerabilidade. Dentro da nossa cultura, né, uma cultura da virilidade, ela impõe ao homem o papel de provedor, líder, dominador, decisor, irracional, sexualmente irracional não, gente, desculpa. Sexualmente ativo e emocionalmente impenetrável. Né? Tanto é que quando muitas das vezes as mulheres querem chamar esse lado emocional do homem e ele se irrita, né? Já viram isso? Ele se irrita e fica um pouco mais agressivo, né? Então, essa construção, ela impede, né, que ele exerça experiências humanas naturais, fundamentais, né, dentro da sua própria existência, que são como pedir ajuda, né, reconhecer medo, expressar fragilidade, admitir dependência amorosa e aceitar a frustração. Então, gente, o homem que não pode ser humano torna-se um sujeito dividido. E o relacionamento amoroso vira um palco de compensação, controle, gozo e competição. É muito complicado, né? A masculinidade rígida é, então, gente, um cárcere que o próprio homem habita e impõe ao outro. A violência, nesse sentido, emerge como um sintoma de uma identidade impossível de sustentar. É impossível de sustentar esse tipo de situação. É como eu disse, né? Não consegue colocar para fora o sentimento, vira uma bomba relógica, explosiva, né? E ela fala também da questão
da feminilidade e da masculinidade na dinâmica abusiva. Quando ela aborda essa perspectiva, né, ela reconhece que o abuso é relacional, que não há abuso, né, sem alguém que ocupe o lugar do abusador. E também não existe vítima, ainda, ainda que essa posição não seja escolhida conscientemente, né? Então, se existe o abusador, existe a vítima. E ela também se coloca, né, nessa posição. E isso também não significa que a gente esteja culpando a vítima, nem pensar, mas significa que a gente deve reconhecer que cada sujeito traz uma história inconsciente que o posiciona na relação, né? A relação, como eu já falei em outras aulas, do senhor e do escravo. Em alguns momentos é o senhor, em outros momentos é o escravo. Então, a masculinidade abusiva se sustenta quando encontra um objeto amoroso que muitas vezes tolera o controle, se identifica com posições submissas, teme a separação, repete traumas infantis, fantasia ser responsável pelo sofrimento do outro, né? Nossa, gente, você vê como é que isso é complexo, como isso deve ser doloroso e difícil de lidar, tanto para um lado quanto para o outro. As mulheres, então, quando elas entram nessas relações, né, muitas vezes elas possuem históricos, né, de vivenciar, como é que eu vou me expressar aqui? Como é que eu vou me expressar aqui? Tem durante a sua vida, né, que passar por pais agressivos, né? Elas entram nessas relações por causa das mães submissas que tornam-se modelo, pela ausência de validação emocional, por dificuldade de simbolizar a própria falta, por uma culpa inconsciente, pelo medo do abandono e por uma demanda, né, do outro em amar de amor condicional. Você só é amada, as mulheres passam muito por isso. Se você for boazinha, se você for obediente, tem que ser obediente, tem que ser a boazinha, tem que dizer sim para tudo. Entenderam? É isso. O amor acaba sendo condicionado a uma atitude de submissão por parte das mulheres. E o homem abusivo, por sua vez, gente, ele teme ser desarmado, teme a perda, teme a castração simbólica, teme não ser suficiente. Olha só o quanto é difícil lidar com todas essas perspectivas, tanto de um lado quanto do outro. Então, aí, a relação se torna um circuito de gozo, de sofrimento, de controle, de submissão, de culpa, de dependência nossa. Sentimentos variados, múltiplos, que transformam essa relação em uma coisa muito confusa, né? Então, a Klein, ela fala que na clínica com os homens abusivos existem grandes desafios e também possibilidades. Por quê? Porque muitos só chegam à terapia após denúncias, né? Após separações traumáticas, após ameaças de perda dos filhos, após colapsos emocionais ou obrigados pela família ou pela justiça. E esses homens, geralmente, eles apresentam defesas maníacas, né? Forte ideal do eu, dificuldade de reconhecer erros, mecanismos de projeção, rigidez emocional, baixa tolerância à frustração, medo de abandono, raiva intensa quando contrariada. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre essa. Eu não sei se eu vou conseguir, gente, já está ficando já no horário aqui, ó. Essas questões elas vão ter que passar realmente para
para uma segunda parte, porque ainda tenho aqui algumas coisas para expressar, né, porque eu tenho que explicar essas coisas mesmo, né, sobre as defesas maníacas, essa questão do ideal do eu, essa dificuldade, né, de reconhecer os erros, não é tão difícil, mas tem essa projeção, esses mecanismos de projeção. Então, para que isso fique muito bem compreendido, eu espero que vocês não fiquem tristes, né? Vai ficar para a próxima aula. E, e eu espero que vocês estejam aqui para a gente terminar essa aula que, nossa, a gente tentando compreender que, se a gente pensar direitinho que, apesar de toda a violência, né, toda a agressividade, até essas questões todas do que as mulheres estão passando, faz-se necessário, né? Faz-se necessário com que os homens sejam tratados, que possam elaborar, né, esses sentimentos, eles possam se conscientizar, né, das suas dores, né? Se conscientizar do seu problema, do que os incomoda, e verificar essa perspectiva de incongruência entre uma masculinidade não muito bem elaborada com a vida real, né? Gente, olha, tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. E eu vou dizer na próxima aula o que o analista deve dizer, o que fala a clínica com as mulheres vítimas, e também vou falar também o que é para além da virilidade, o que pode ser o homem possível. Aí a gente vai falar das defesas maníacas e outros conceitos que são super importantes, porque não tem como se dar uma aula dessa sem você abordar os conceitos, senão ela não fica clara, sabe? Eu sempre fui orientada, desde que eu iniciei minha faculdade de História, que abordar os conceitos é super fundamental e importante, para que o contexto geral seja bem compreendido. E assim, gente, eu espero que vocês, assim, aguardem as cenas dos próximos capítulos, que vai ser muito legal. Obrigada a todos.